Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou Flávia do Carmo, eu sou consultora em atendimento encantador, com foco em fidelização e experiência do cliente. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o uso dos 5 sentidos na construção da experiência do seu cliente. Vem comigo! Quem já me acompanha aqui já deve ter visto um outro vídeo que eu venho falando sobre marketing e sobre experiência relacionado à minha leitura do Marketing 6.0, que fala muito sobre a imersão do cliente, né? Sobre essa experiência imersiva. E aí agora, eu estou já finalizando e cheguei num episódio totalmente dedicado ao marketing multissensorial. E aí fala aqui, né, que o marketing multissensorial, ele envolve vários sentidos humanos para recorrer às emoções positivas e influenciar comportamentos. E isso, gente, está totalmente interligado à experiência que você está proporcionando para o seu cliente. Como que eu vou desenvolver, Flávia, esses 5 sentidos dentro da minha marca? Primeiro de tudo, né? Cada sentido, ele tem uma finalidade para o cliente, para o ser humano em si. Tudo isso dita o comportamento do cliente. Sim, meus queridos, somos totalmente manipuláveis. Talvez sim. Eu achei muito interessante porque a visão, ela vem como um sentido prioritário. Então, eu até falo aqui, né, que 80% das informações processadas pelo cérebro são adquiridas por meio da visão. Então, é ela quem molda a percepção e a cognição do cérebro humano de forma mais predominante. Por exemplo, quando você tá lá na estrada e você vê um letreiro, um M, você já sabe qual marca que é. O seu olhar, quando bate ali, você já reconhece, você já tem uma percepção. Isso também dita quando o cliente entra na sua loja ou quando ele acessa o seu site. As percepções que ele terá ali no seu site, na sua loja física, também vão transformar em experiências. Então, olha só, a visão é o sentido que a maioria das pessoas, cerca de 70%, tem mais medo de perder. E o ser humano é capaz de processar informações visuais em apenas 13 milissegundos. É muito rápido. Então, sabe quando você entra numa loja e você bate o olho e fala assim, nossa, que loja aconchegante? A sua visão já fez essa leitura. Assim como você às vezes entra num restaurante e você fala, nossa, restaurante escuro, estranho, não gostei daqui não. Ou você vai num médico, né? Você espera o quê? Que a clínica seja impecável. Aí você chega lá, tem um lixo ali no chão, você percebe uma desorganização, você entende que automaticamente a percepção de experiência, de encantamento, ela vai por água abaixo. Eu até coloquei aqui, né, que ao entrar numa loja de varejo, o cliente geralmente forma suas primeiras impressões com base em elementos visuais, como a fachada da loja, o logotipo e a decoração como um todo. E também, tá, a embalagem do produto, prestando atenção ao formato, à cor e ao aspecto. Quando o consumidor é atraído por um estímulo visual, ele tende naturalmente a explorar o produto por meio do toque. Então, se a sua loja ela tem uma boa iluminação, ela é muito bem dividida, montada, planejada, os seus produtos estão expostos. Quando o cliente entra e ele se sente confortável no ambiente, ele tende a ter muito mais familiaridade em querer experimentar, em chegar mais perto, né, para ver os detalhes. Inclusive no livro ele fala de algo muito interessante. E a gente sempre, quando fala de experiência, a gente fala da Apple, né? E nas lojas da Apple é posicionado a tela dos MacBooks intencionalmente num ângulo de 76 graus. Por quê? Porque esse ângulo faz com que o cliente ajuste instintivamente a posição da tela. Para isso, ele precisa tocar e explorar mais o produto. E aí a gente já entra aqui no segundo sentido, que é a audição. A audição, ela tem 10% do total de informações que o cérebro humano recebe e processa. E aí a gente chega aqui num ponto que hoje a gente consegue perceber muito bem, que é o aumento do consumo de conteúdo audiovisual. Porque aí a gente consegue unir os dois principais sentidos. Mais do que a imagem, eu consegui trabalhar também uma música, uma trilha sonora,
Às vezes a mesma imagem, ela pode ter percepções diferentes de acordo com a música que você coloca. Então, se você coloca uma música mais agitada, você vai dar ali uma mensagem. Se você coloca uma música mais calma, mais tranquila, outra mensagem. Por exemplo, quando a gente entra num restaurante, num jantar, você entrou ali num restaurante, geralmente a música é mais tranquila, mais calma. Por quê? Ele quer te tranquilizar, ele quer que você fique ali, né? Que você realmente consuma, passe tempo dentro daquele ambiente. Se você vai ao shopping e você entra numa loja de departamento, a chance de estar tocando uma música atual, com um ritmo, é mais agitado, uma música pop, é muito maior. Ali, ele quer que a pessoa entre, compre e vá embora. Giro rápido. Esses dias eu atendi uma marca e ela falou, Flávia, às vezes eu tenho dúvida de qual música colocar. Eu falei, que bom que você tem dúvida, porque não é toda música que vai conversar com o seu cliente. Então, você precisa pensar em qual trilha sonora eu quero que o meu cliente tenha acesso para conversar com a minha marca. Eu já percebo isso na prática, mas aqui no livro, né, ele começa a contar a parte teórica de como isso de fato funciona. Ele fala aqui, né, que o som desempenha um papel fundamental na criação de uma experiência imersiva, pois enriquece a percepção do espaço. O som ambiente também influencia o comportamento ao mudar essa percepção. Uma música de ritmo mais rápido tende a fazer com que o cliente compre mais depressa, enquanto o ritmo mais lento incentiva uma experiência de compra mais vagarosa. Então você entende que tudo comunica e tudo cria experiência. Tudo vai estar interligado à sua marca. E aí a gente vem para o terceiro sentido, que é o olfato, né, que ele é acionado por aromas e é essencial para uma experiência multissensorial. Vou contar para vocês, tem um supermercado perto da minha casa que se você passar ali na calçada por volta de umas 4h30, 5 horas da tarde, você vai sentir um cheiro irresistível da padaria. E você fala assim, impossível eu chegar em casa sem comprar o bendito pão. Quando você entra numa cafeteria e você faz... Nossa, que cheiro de café delicioso. Quando você entra num restaurante e você sente o cheiro do tempero, é importante. E quando você não vende desse segmento, quando você vende acessórios, como que você gera isso? É importante que a sua loja ela tenha um aroma. Por exemplo, uma loja da Melissa, você já sabe o cheirinho do chiclete que você vai sentir. Vende calçado, mas aquele cheirinho de chiclete. Às vezes você tá passando ali no corredor do shopping, você assim, deve ter uma loja de Melissa aqui perto. Aqui fala que a função mais importante do olfato é despertar sentimentos de nostalgia. Isso porque o olfato e a memória estão intrinsecamente conectados. Ah, minha avó fazia muito pão de queijo. Se eu passo por um lugar e sinto o cheirinho do pão de queijo, eu tenho, né, a facilidade de lembrar da minha avó. E às vezes faz sentido para a sua marca pensar nisso. O que eu quero despertar no meu cliente de uma maneira nostálgica? Às vezes uma coleção que você vai lançar e que tem esse tom nostálgico e você consegue, esse cheirinho aqui era um cheirinho muito específico da época. Então você consegue despertar isso no seu cliente também. E aí a gente vem aqui para o quarto sentido, que é o tato. O tato, as pessoas são capazes de identificar diversas características físicas de um objeto, como forma, textura, consistência, peso e temperatura. Isso aqui a gente fala mais, né, do ponto físico, porque o digital acaba ficando bem difícil a gente desenvolver esse sentido. Mas aí quando a gente se trata de tato, o indivíduo não é um mero receptor de estímulos. Ele participa ativamente tocando objetos para explorar suas características. E com as experiências táteis, o consumidor sente que pode avaliar melhor o valor do produto. Sabe quando os produtos em si eles estão expostos e você consegue pegar, ver detalhes, sentir a textura da peça? Isso tem aqui um efeito que ele chama efeito dotação, que é quando o cliente toca e experimenta fisicamente um produto e isso cria uma noção de posse. Então aumenta a probabilidade dele efetivar a compra para manter essa sensação. Quando você vai assim numa loja de calçado e você pega aquele calçado que chamou atenção e justamente aquele calçado é o seu número. Você fala assim, nossa, meu número.
Ah, vou experimentar. Custa nada. O toque pode servir como um canal extra para uma boa comunicação com o cliente, humanizando a experiência. E para finalizar, a gente tem aqui o quinto sentido, que é o paladar. O sabor é uma experiência verdadeiramente multissensorial. O paladar se refere à sensação percebida na língua, geralmente englobando os sabores doce, azedo, salgado, amargo e unânime. Cerca de 80% daquilo que o consumidor percebe como sabor é atribuído ao olfato. Isso explica porque as pessoas costumam achar os alimentos insípidos quando as fossas nasais estão congestionadas por um resfriado comum. O paladar está intimamente ligado ao conceito de fidelidade à marca. Um sabor específico pode se tornar fortemente associado a uma determinada empresa. Se a gente fizer um teste aqui, Coca-Cola e demais marcas, você vai experimentar a Coca-Cola às cegas e vai saber que é Coca-Cola. É um sabor que o sabor é a marca, você entende? Às vezes dentro do seu negócio, você consegue desenvolver produtos alimentícios. Uma confeiteira, uma padaria, ou tem um restaurante, você consegue desenvolver isso. Mas quando você não tem esse segmento, por exemplo, estou conversando com uma dona de um salão, né, de cabeleireiro, trabalha com beleza, estética, mas ela tem um café dentro do salão para atender as clientes enquanto elas estão ali aguardando. Esse é o produto carro-chefe dela? Não. Faz parte da experiência que ela gosta de proporcionar para as clientes. Então, isso é muito importante. Às vezes você não vende um produto do ramo alimentício, mas você pode inserir isso para concluir a experiência do seu cliente. Aqui fala que uma boa comida e os sabores deliciosos estão intimamente ligados à qualidade de vida. Todo mundo gosta de consumir um produto gostoso, né? Eu sempre falo que o dinheiro mais bem investido é numa comida gostosa. Ontem mesmo eu estava com os amigos, a gente comeu uma pizza boa. Você fala assim, nossa, que pizza gostosa. Valeu a pena cada centavo. Assim como às vezes também é frustrante quando você paga um preço e a comida não chega, né, na expectativa que foi gerada. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Na verdade, abrir um pouco o leque, né? Abrir um pouco as possibilidades de como é possível a gente desenvolver experiências fenomenais através dos 5 sentidos. Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no próximo vídeo. Se você chegou de paraquedas, já se inscreve no canal, já ativa o sininho. Me ajuda aí a aumentar o número de inscritos dentro desse canal. E semana que vem estou aqui para falar mais sobre atendimento, experiência do cliente, vendas e tudo isso que engloba esse universo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!